Por volta de 2002 ou 2003, Jerry Seinfeld, o comediante por trás da série clássica Seinfeld, estava jantando aí com Steven Spielberg, sim, aquele Steven Spielberg, que inclusive é um dos fundadores da DreamWorks, quando mencionou brincando a ideia de fazer um filme chamado B-Movie, que era um trocadilho com o B-Movie, né, que no caso é só o B, que significa filme de baixo orçamento, mas com B, que significa abelha. O Spielberg achou o conceito bem engraçado e comprou a ideia na hora. E a partir daí, o Seinfeld se envolveu profundamente na produção e foi aí, meus amigos, que nasceu uma das obras-primas do século XXI, B-Movie. E nesse vídeo fizemos uma análise profunda desse filme que, convenhamos, a mãe do Fred tava um chuchu. E se você não tá entendendo nada de Fred ou coisa do tipo, fica aí que a gente vai explicar tudo nesse vídeo. E bom, eu sou o Tsuki. E eu sou o Coelho. E sejam bem-vindos ao Level 2. E o filme simplesmente começa com uma frase completamente motivacional, né? E você vai se sentir muito motivado, principalmente se você se identificar como uma abelha, porque a frase diz o seguinte: de acordo com todas as leis conhecidas da aviação, não há como uma abelha ser capaz de voar. Suas asas são pequenas demais para levantar seu corpinho gordinho, fofinho, do chão. A abelha, é claro, voa mesmo assim, porque ela não liga porque os seres humanos acham impossível. Cara, curti seu desempenho, principalmente o deu um toquinho a mais no meio da frase. Deu uma rebuscada, né? Cara, que nem você falou, quem se identifica como uma abelha, ou, né, acrescentando o que você que é o meu disse, caso, ou inclusive. Tem um pau de mel, né? Nossa, é verdade. Que é o meu caso. É, isso. Parece que tem um pau de mel mesmo. E aí o filme começa simplesmente mostrando o Barry aí selecionando o seu suéter, né? Falando preto, amarelo, que particularmente eu acho que é uma das cenas mais icônicas aí da DreamWorks. Que, inclusive eles replicaram isso com o Martin de Madagascar. Agora eu não sei qual que é mais antigo, eu acho que Madagascar é mais antigo, né? Tem um lance Madagascar é da DreamWorks, certo? É, da DreamWorks, tá tudo conectado. É, só pra confirmar. E aí fica a dúvida, né? O Barry Allen, da cidade de Pallet, ele é preto com listras amarelas ou amarelos com listras pretas? Eu acho que ele é amarelo com uma pica preta. O nome da abelha é Barry e, sim, ele é bem rabudo. E também tem a cara da Lanzoca, né? Importante ressaltar. Inclusive, no início do filme, ele já começa pelado, né? Só pra botar respeito, né, mano? É porque a roupa dele, na verdade, que ele utiliza é igual a pele, né? Caralho, imagina nós fazendo isso, que bizarro, mano. Será que se eu amarrar o pau na cintura e vir um saiyajin? Inclusive, o Barry, né, obviamente que ele tem família, né? Ainda bem que ele tem família, né? Diferente. Ele não é órfão, como vocês podem ver. Não, pô, é porque a gente tem o Flash e outro Barry que não tem família, entendeu? Então esse Barry tem família, tá ligado? Bela análise, não, você gostou, né? Eu fui rebuscado agora, foi rebuscado. Mas... Não essa palavra, velho, continua falando. É, rebuscado? Continua falando que eu entendo a cabeça. Mas basicamente ele tem o pai e a mãe dele ali, inclusive a mãe dele tem uma anteninha diferenciada, né? O que é no mínimo fofo. E o pai dele é como se fosse uma lanzoca grisalho também. Importante ressaltar isso. E os dois pais, pelo incrível que pareçam, são míopes, né? Eles são míopes, então já sabemos o futuro aqui, ó, do nosso queridíssimo... Do menino Barry. Do menino Barry, né? Infelizmente ele vai ter que virar 4 horas. Também acho muito interessante o fato dele usar antena pra se comunicar. Tipo assim, de um lado da antena ele escuta e do outro lado ele se comunica, né? Tipo assim, um lado escuta, outro se comunica. Genial isso. Isso aí é genial mesmo, velho. Inclusive, além de ele propriamente fazer nessa ligação, eles fazem o quê, coisa? Eles colocam a bunda no apontador de lápis. Exato. Pra apontar o rabo, né? Bem pontuado. Bem pontuado, que é o ferrão. Né? Exato. É mais conhecido popularmente como ferrão, o rabo da abelha. Ah, eles apontam um ferrão? E parece gostosinho, né? Tem uma letra bem grande escrito B-Movie, né? Bem no início. E importante ressaltar também, né, mano? Pra você ficar ciente que você está vendo um filme de uma abelha, mais uma vez. Caso você não tenha percebido ainda. Mas depois dessa introdução, a gente vê o Barry aí indo buscar o amigo dele, né? Porque eles estão indo pra formatura dele. E esse amigo dele se chama o Adam. Que, cara, quando eu escutei a primeira vez o Adam falando, viado, eu só consigo lembrar do Alex. Falou. É a voz dele? É, velho. Eu não tinha reparado nisso, mano. Puta que eu pariu, eu vou gozar. É o Alex de Madagascar, velho. Tá faltando orçamento, hein? Tô contratando dubladores de outras aí, ó. Não, a DreamWorks só tem 2 dubladores, pô, que loucura é essa? Mas aí o Adam é amigo do Alan Zoka, né? Mais conhecido como Barry também. Inclusive, o Adam ele tem uma cara de chinês, né? É, parabéns aí, o Adam. Parabéns, desejo tudo de bom pra ele. A gente vai conhecendo também a Colmeia, né, mano? Que é uma civilização bem organizada e tal, né? E tem diversos carros, coisas fodas. O Barry, quando ele sai da colmeia, ele fica tão maravilhado com as coisas que tem lá fora, tá ligado? Fica tão tipo, caraca, o que é isso, aquilo outro. Sendo que eles têm carro, tá ligado? Eles têm toda uma civilização que funciona, tem sofá, tem tipo assim, umas paradas, e ele fica surpreso com muita coisa. Então assim, não sei lá, velho. Pra você ver que, na verdade, o que você procura talvez esteja dentro de você, né? É uma reflexão, né? Reflexão da vida. Procuro rola.
Opa, talvez esteja dentro de você. Mas aí, eles vão se formar justamente pra saber com que eles vão trabalhar, né? Então, 18 eles sentam anos, lá, 18 anos. Só que, na verdade, pra eles são dias aí. Eles acabam falando sobre isso ainda, que foram 3 dias pra não sei o que, 3 dias pra não sei o que lá. Então, eles se formam bem rápido porque abelhas morrem cedo. No, F. Desculpa estragar a experiência de vocês, mas o Barry não tem muito tempo de vida. Inclusive, ele pode ter morrido. Caraca, ô, que triste, velho. Vou chorar, E velho. nessa excursão aí, né, depois deles serem formados, eles vão conhecendo a colmeia e conhecendo todos os trabalhos deles que eles podem executar. E eles vão ter que escolher um. E uma informação choca o nosso Barry com ele. Sabe qual que é a informação? Fala, lança pra nós. É simplesmente a informação de que eles vão ter que trabalhar o resto da vida na mesma coisa. Nossa, velho. Pô, e tem outra informação muito chocante, velho. O qual é? É que, na verdade, todos aí são primos, né? Todos É são verdade. primos. Inclusive, o Adam se interessa ali, né? Por uma prima do Barry, que na verdade também é uma prima do Adam, né? Por coincidência ali. E o Barry e o Adam são primos também, né? Então todos aí da colmeia são primos. São primos. Inclusive, todos eles são primos, mas mesmo assim eles continuam se multiplicando, né? É veadão, né? É verdade. E no meio desses trabalhos tem um novo trabalho aí chamado de Krellman, que eles pegam um resto de mel que sai do potinho ali. Eles acabam economizando milhões, segundo a mulher, por causa disso. Que é uma função que o Adam se interessa muito. É bem a cara dele, né? Essa função. Dedinho na berola. Dedinho na beira. Pô, interessante, né? Um dedinho bem que molhadinho. É da hora. E é nesse momento que o Barry descobre que tem que trabalhar pro resto da vida e começa a despertar aquele instinto de rebelde sem causa dentro dele, né? Isso não é pra mim, né? É aquele clássico, você tem que virar médico ou advogado, né? É Pro sobre filho. isso, né, mano? Exatamente. Ele se sente, né, que não quer fazer a mesma coisa pelo resto da vida, mas algo de interessante está pra acontecer na vida dele, porque ele descobre o quê, Coelho? Ele descobre uma profissão Ele é que... gay. Isso também é importante. Isso aí muda muita coisa. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Mas ele descobre uma profissão que não tem essa rotina tão maçante, né? E essa profissão se chama Ases do Pólen, que é literalmente os caras brabos que saem nas ruas pra polinizar, né, as plantas lá e trazer o mel pra casa. Trazer o leitinho. Caraca, isso tá parecendo um papo de pai de família que sai na rua pra meter filho em prostituta. O Barry fica bem maravilhado, né? Ver a rapaziada, que inclusive tem um formato bem shed, né? E aí eles chegam lá e chegam as mulherzinhas lá, as abelhas fêmeas, ficam todas babando por ele. Que é bem compreensível, né? Que é bem compreensível, né? Porque eles são sheds, né, mano? Então bye bye, Mogi, você. Bye bye. Beto emocionado. It's over pro Beto, it's over que acabou. Brutal e desober pro Beta. Bogado pelo chat. Só resta um churrascamento. E depois dessa cena aí, né, dele reconhecer ali e ver que ele gostou bastante, né, dos Ases do Pólen, ele fica na casa dele meio triste, né, mano, pelo fato dele ter Meio que trabalhar. sad. É, meio sad. E aí o pai dele chega conversando com ele e ele pergunta pro pai dele: pai, como é que você consegue trabalhar com a mesma coisa todo santo dia? E ele fala, né, que tem uma magia no que ele faz, né, que é ficar mexendo mel. O pai dele é misturador de mel. Na verdade, o pai dele, só falando, é a corrida dos ratos, filho. Ou você entra ou você sai. É isso, né, pai? Não tem jeito, né, mano? Bem-vindo à civilização Abelhuda. Desistir de falar. Barry acaba falando também que não sabe se quer trabalhar com mel, né? Justamente porque era uma rotina muito maçante ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Aí chega a mãe dele lá e tal, e depois eles só cagam pra ele e deixam ele no foda-se, né? Fala, você vai trabalhar com mel sim, poucas ideias. E aí sim, eles vão pra fila do trabalho lá, né? Finalmente escolher qual serviço que eles vão fazer, né? E aí chega uma vez deles na fila do Adam e do Barry. E aí o Adam fica muito focado em conseguir o emprego do dedão, né, Coelho? Aquele emprego do dedinho melhor. Não, pô, melhor top 10 empregos do mundo, cara. Você trabalharia com isso? Trabalharia sendo o pote que eles passam o dedo. Mas aí eles começam a escolher e é bem interessante essa parte, porque é mostrado que as abelhas realmente têm pouca vida aqui, mano. Porque depois que, tipo, eles estão escolhendo as vagas ali, as vagas estão fechando e abrindo. E as vagas que abrem é porque uma abelha morreu. Inclusive, isso acaba explicado pelo cara das vagas ali. Então isso é triste. trágico. É trágico. É, muito trágico. Belo soluço. Mas, de qualquer forma, o Adam acaba escolhendo o emprego dele ali, né? Que ele queria pegar o Krellman. E o Barry foge, né, mano? Porque ele quer entrar pro Ases do Pólen, ele acha que aquilo ali é um saco. E ele começa a vigiar os caras do Ases do Pólen. Então, ele vai até eles. E ele simplesmente entra ali e os caras deixam ele entrar ali. Tipo assim, mano, que perigo, tá ligado? Os caras, eles não se questionam, eles não falam, não, você não tem treinamento, eles não botam alguém pra supervisionar. Tipo assim, só vai, foda-se, tá ligado? Exatamente. Inclusive, no dia anterior, eles que tinham convidado ele mesmo pra ir, né? Tem esse detalhe. Pois é, velho, os caras que tinham falado, mas acho que eles tinham falado mais de uma forma sarcástica, irregular, né? É, não. E o Barry teve bolas. É uma abelha boluda.
E aí eles fazem uma dança toda militar lá e tal, e eles saem pra fora. Essa parte, inclusive, é muito foda com ele. Gosto bastante, porque tá uma sensação de liberdade muito louca, mano. Ah, velho. Ele descobrindo, né, o mundo. Descobrindo, Foi a mano. primeira vez que nem você falou, elas vivem pouco, ele nunca tinha visto o mundo lá fora. Não tinha visto. Então ele vê o mundo lá fora. E é bem bonito, é bem bonito mesmo essa parte. Eu realmente gosto Meu dela. sonho é ser ele, velho. Caraca, mano. Eu só fico no meu quarto o tempo inteiro, nunca vi o mundo lá Então fora. você já é, pô. Você é o Alonso. Daí eles começam, né, a sugar o néctar das plantas e etc e tal, com uma mangueirona, né, chup-chup ali. Açucarado. Nossa, bem da hora, mano, o chup-chup deles ainda. E aí, acontece uma coisa curiosa, por quê? Eles acabam caindo numa quadra de tênis, coelho. Olha só. Quadra de pênis? Isso, não, calma. E eles são atraídos para essa quadra de tênis justamente pela coloração das bolas de tênis, que são Isso. parecidas com a coloração das flores, né? Que eles Exato. gostam de sugar o líquido Isso. espesso açucarado. Mas no caso da bola de tênis, o que é um pouco diferente, né? Eles não tem como sugar nenhum líquido espesso açucarado, porque são bolas de tênis. E eu acho que eu já falei. Só que tem um porém, velho. Essas bolas de tênis, diferentemente das bolas carnais humanas, elas são não, também são peludas carnais, mas elas são pegajosas, entendeu? Elas são pegajosas Elas pras grudam. abelhas, elas grudam pras abelhas. E o nosso querido protagonista não sabia dessa informação. E ele simplesmente sentou na bola. Na verdade, ele abraça a bola. agarrou, ele abraça a bola. Ele abraça a bola com gosto, né? Oh. Oh. Aí o que acontece é que ele simplesmente começa a ser jogado como na bola de tênis, tá ligado? A mulher zona ali pega ele, né? Inclusive, eu tenho uma teoria sobre essa mulher aí, que eu vou falar depois. Mas a mulher começa a pingar ele ali, começa a jogar tênis com o marido dela, o namorado dela, sei lá. E o Barry começa a ser arremessado de um lado pro outro com Que fofo. efeitos Um fodas. momento romântico. E ele acaba sendo salvo pela abelha que tava ali junto com ele, né? Que faz o cara se distrair e o cara acaba jogando ele pra bem longe. Aí ele vai pra uma aventura à parte, né? Inclusive, essa parte também me lembra... Sabe o que, Coelho? O quê? Turbo. Caraca, verdade, velho. Lembra mesmo. Que é DreamWorks também. Porra, DreamWorks. Vamos usar mais a criatividade. Vamos inovar, né? É, igualzinho, mano. Porque ele entra dentro do carro lá e tem todo aquele ventiladorzão ali, joga ele pra cima. Então, Pra baixo, lembra bastante. Exato. E ele vai parar justamente dentro do motor do carro, assim como é o turbo. Inclusive, ele vê um cadáver ali, o que é muito triste, né? F demais. Mas no fim das contas, ele acaba saindo desse carro aí e... Para com a chuva, né? Que inclusive esquecemos de informar. Antes deles saírem, o velho barbudo, que parece general genérico de filme americano, só que em versão abelha, ele avisou que eles tinham que tomar cuidado porque tava com previsão de chuva pra hoje, tá ligado? É E verdade. aí, como o Barry se afastou demais, ele ficou meio perdido, a chuva alcançou ele, né? E no fim das contas, ele vai acabar no parar nas plantas. Nossa, essa parte ficou meio pá, mano. É que eles poderiam fazer um bagulho bem feito, mano. Sabe por quê? Porque ele vai parar exatamente na casa das pessoas que estavam jogando tênis. É a mesma coisa que você, agora. velho. Tipo assim, maior coincidência do mundo. Só que depois eu parei pra pensar, até que faz sentido, velho. Ela é uma floriculturista, não sei como é que fala essa porra, vai falar assim. O que atraiu ele foram as flores. E é normal que as pessoas geralmente não tenham realmente muitas flores, tá ligado? Faz sentido. Não, Na faz janela. sentido. E isso Faz chamou a sentido. atenção dele, então, tipo assim. Mas realmente, cara, se você parar pra pensar, foi coincidência ele ter encontrado ela lá no início. Agora não foi coincidência, mas a do início ter encontrado ela lá no negócio de tênis e depois agora é. O que eles poderiam ter mudado é o seguinte: colocar dois bonecos diferentes pra ficar jogando tênis ao invés de Exato. ser esses dois. Ou o destino, né? Ou, na verdade, isso aqui é uma obra romântica disfarçada de crítica social sobre as abelhas, né? Inclusive, a gente vai chegar na parte romântica dessa porra que é bizarra, Meu Deus. cara. Isso é bizarro. Oh, isso é muito bizarro. É pior do que eu lembrava, tá? Isso é pior do que eu bizarro, lembrava. é bizarro. Enfim, continuemos. E aí a gente tem o Barry, né, mano? Ele fica ali olhando pras paradas e ele tenta fugir da onde ele tá, né? E aí tem a clássica cena dele batendo na janela, porque insetos são burros e eles batem na janela, né? Eles continuam batendo ali. Não, até e ele como eu sair. falei pra você, ele é de uma civilização muito avançada, com carros, gasolina, sofá, infraestrutura, saneamento básico, piscina. E ele não sabe o que é a porra de uma janela, né? É, exatamente. O que é incrível, né? O que é incrível. Que, inclusive, provavelmente na casa dele tinha janela, mas aqui ele não sabe o que é. Exato. E ele fica batendo na janela e depois ele vai pra lâmpada achando que é o sol. Porque assim, nós sabemos DreamWorks. Eu sei que os insetos gostam de bater na luz porque eles acham que é o sol. Obrigado pela referência. E depois que ele bate lá na luz, ele simplesmente cai lá num taco, sei lá o que é isso. Eu acho que é guacamole. Como é que chama isso aí? É guacamole esse negócio verde? Putz, pior que eu não faço a menor ideia, velho. Alguma Deve coisa assim ser. mesmo que você falou. Sei lá, mano. Eu sei que ele pega um nat e ele vai ser comido. E na hora que ele vai ser comido, o cara com a cara do Buzz Lightyear
Tyr fala que tem uma abelha e eles começam a querer matar a abelha. Inclusive, Coelho, eu tenho mais uma ressalva. Opa, aí sim. Eu tenho mais uma ressalva, mano. Caralho, toda vez que os seres humanos percebem que tem uma abelha nesse filme, eles ficam em choque, como se fosse sei lá, mano, um míssil que tá vindo. Mano. É bizarro, mano. É muito exagerado, velho, as reações, mano. É, pior que é exagerado ao quadrado, né? Porque realmente, quando eu vejo uma abelha, eu falo, eita, cara, é uma abelha. Tipo assim, eu fico assustado, vou, tá ligado? Tento espantar ela, sei lá, mas eles, tipo assim, parece que eles viram ali alienígena, algo surreal, tá ligado? Exatamente. Algo fora do, né? E aí o cara vai tentar matar ele, simplesmente, né, com 2 botinhas ali. Assassinato, enquanto ele vai cometer isso, esse assassinato aí, completamente indolor, ou não. A mulher, né, que inclusive se chama Vanessa, e eu já vou falar qual que é a teoria sobre ela, salva ele. Nem sempre uma Vanessa, mas sempre uma Vanessa. E aí ela vai salvar ele e coloca ele pra fora, e essa é uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, que é um olhar romântico de uma mulher, uma homo sapiens fêmea, Não, calma. olhando para uma abelha de forma romântica e ele olhando de volta. Calma. Em defesa do autor, o romance não começou agora. Não começou agora. Não, só começa depois. Mas agora não é o romance. Aí é só uma admiração, tá ligado? É o prelúdio. Tipo assim, primeiramente, o olhar dela, ela tá foda-se, né? Pra ela é só uma abelha. E ela é fofinha, uma abelha. Vou botar ela pra fora aqui, salvar ela. O cara ali, ele realmente já tá assim, mais, tipo assim, é maravilhado. Tipo, caralho, ela me salvou. Mas ainda não é um romance. Ele está se formando ainda. Entendeu? Está sendo lapidado. Exato. Mas se bem que a musiquinha que eles colocam de fundo no momento vai tomar no cu, viado. É meu. Tô falando, pô, é bizarro isso aqui, filho. Não tem como não. Ele olhando pra ela, deslizando. Ai, puta que pariu, Lucas. Perry, ela é muito areia pro seu caminhãozinho. Quer dizer, ela é muita areia. Muita mesmo. Literalmente. Muito. Ou não, né? Não sei, uma abelha costuma fazer estrago às vezes. Ô, louco. Mas a curiosidade que eu queria falar aqui, Coelho, é a seguinte, mano. Você já assistiu iCarly? Cara, isso foi muito aleatório, sim. Existe uma teoria que fala que o Fred Benson, sabe o Fred Benson? Fred Benson, sim. Que é o Fred. Uhum. Ele é filho da abelha. Por quê? Porque essa mulher, a Vanessa, ela tem muitas semelhanças com a mãe do Fred da iCarly. Não! Depois a abelha safadinha não fica contenta apenas com ser salva e ela vai atrás da macetada, né? Vai atrás ali de contar pra mulher que... Ele fica num dilema, será que eu conto, será que eu não conto? Porque ele quer agradecer pra ela, né? O que ela fez a ele. E aí ele vai e finalmente conversa com ela, o que, né, deixa ela em choque. Afinal, ele é uma abelha conversando com um ser humano e ele tem uma voz de uma altura normal de um ser humano. Eu me surpreendi com isso também, velho. Eu fiquei tipo assim, caraca, velho, ela tá escutando ele normal, será que ela não tem que chegar pertinho pra escutar ou nada? Tipo, não precisa. Mas o que dá no fim das contas, né? O Barry é muito bom de lábia, no fim das contas, sabe pra onde eles vão, Coelho? Pra cama? Não, calma, tem os preliminares. Acho que é assim que as coisas funcionam. E que nem você falou, como ele é literalmente a porra de uma abelha, então ele tem que ser quadruplamente bom na lábia, né? Ou então it's over. Você é um completo imprestável? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Além dele ser feio, quer dizer, quem sou eu pra falar alguma coisa? Ele é uma abelha, né? Porque feio tem que ter a lábia, velho. Mas ele é feio e uma abelha. Aí tem que ter a lábia quádrupla, né, velho? Ele não é nem uma abelha shed, né? O pior é isso. It's over demais. Mas aí eles vão parar com ele lá, num cafezinho, em cima do telhado, no terraço dela. Olha só que coisa bizarra, mano. Aí eles começam a conversar lá, tem uma bolacha, ele começa a contar uma piada, né, com ela. É um encontro, é basicamente um encontro isso. Inclusive, ele começa a citar espanhola no meio do diálogo, né, velho? Como verdade, né? O que você quer com Casualmente. isso, parça? O que você quer com isso? O que você quer? Alguma coisa? Alguma coisa assim? Tem alguma intenção por trás? Ou você tá só fazendo uma piada? Qual é dessa abelha? Eu acho que é uma mensagem subliminar da Disney. Mas aí eles começam a conversar, né, dialogar, e de repente aparece um cara lá pra trocar lâmpada, ele fica espantado porque tem uma porra da mulher conversando com uma porra de uma abelha e... eu acho que ele nem deve enxergar a abelha, então pra ele ela só tá falando sozinha, tá ligado? O que é menos pior, na real, né? Eu prefiro uma pessoa falando sozinha do que uma pessoa falando com a abelha, eu acho. Rapaz... Não sei não. Quando repentinamente a abelha começa a ter... Aí sim eu posso agora dizer que nesse momento ele está com um olhar apaixonado pra cima da mulher. Cara, ela é uma humana, porra. Você é uma abelha. Ele não tem... Essa abelhinha safada não tem limites. Caiu na colmeia. Virou mocreia. Ué. Não, pera, calma, não é bem assim não. Vamos respeitar as mulheres. Mas enfim, ele literalmente mostra uma mulher apaixonado pra ela. Ele diz que vai embora, pega um pedacinho do bolo dela. E cumprimenta ela. E cumprimenta ela, isso é verdade. Tem esse cumprimento que também é meio
sugestivo demais. E aí o Barry, então, ele volta pra colmeia conversando com o Adam, né? E ele fala pro Adam que ele conheceu uma humana e sim, eles trocaram ideia e etc e tal. O Adam fica, né, puto, porque é uma regra primordial não conversar com os humanos até ele ser subornado com um pedaço de bolo. Exato. O Adam cede fácil, né, velho? É fácil por dentro ali. Porque, inclusive, ele já começa a falar, tá de namorinho, tá de, né? Exatamente, ele faz essa referência também, né? Tá de namorinho e o Barry, não, pô, longe de mim, pô. Eu uma humana, eu sou uma abelha. Isso aí nunca vai rolar, né? Barry de ferrão duro olhando enquanto cumprimentava ela. Então a cena corta aí pro Barry simplesmente boiando na piscina de mel dele aqui, porque tudo deles é feito de mel, inclusive, né? Importante ressaltar. Até a pica. Mas aí ele tá ali navegando, a mãe e o pai dele começam a falar na orelha dele. E agora, com ele tem uma das cenas mais bizarras que eu já vi na vida. Tem, velho. Ele começa a ter um lapso mental, né, velho? Entra dentro da piscina e começa a ter uma brisa. Uma brisa muito forte, imaginando a Vanessa e eles tendo um encontro, um piquenique romântico. Isso é muito estranho, isso é muito estranho. Eu já tinha esquecido, velho. Isso é muito estranho. Inclusive começa a tocar uma música que eu gosto bastante, né? Que é a Sugar, que é bem antiga, de 1980, eu acho. Sugar, tudo. Também, é bom também. Mas aí começa a tocar essa música, é todo um encontrozinho romântico. Cara, é bizarro isso, na moral, mano. Tipo assim, é um encontro romântico. Um assassinato no meio também, né? Importante lembrar. Assassinato de mosquito. Importante lembrar. É muito bizarro porque é o Barry, tá ligado? Que tá imaginando isso. Ele tá, tipo assim, imaginando ter um encontro. Tipo assim, cara, o que você quer arrumar, cara? Qual vai ser o futuro, velho? Como é que a cegonha vai entregar o filho de vocês? E aí eles resolvem dar uma voada, né? Obviamente ele não consegue carregar ela, então ela pega um avião. Um avião e como, né, ela explode e morre e o filme acaba. É isso. Ela literalmente bate na pedra, explode, faz um coração no ar e... Você já parou pra pensar como isso é bizarro, velho? Tipo assim, eles tentando fazer um casal entre uma abelha e uma humana. Imagina se fosse um homem e uma vaca. Acho que não caberia muito bem, né? Acho que não seria algo basic. Agora bota nesse contexto, velho. Uma vaca que se rebela do rebanho dela e fala com o humano e quer pegar o leite dela, não quer mais que o leite dela vá pros humanos e começa a se apaixonar por um humano homem e eles começam a criar laços. Caralho, viado, o que esse filme seria cancelado não tá escrito. Mano, o B-Movie é bizarro, velho. É bizarro. É bizarro, pô. É bizarro demais. Só não é tão bizarro porque é impossível uma abelha ter alguma coisa com o humano, então... É verdade. Se fosse um cachorro... Não, calma, não voltou longe, não. Aqui acabou, vamos continuar. E aí o Barry, ele volta lá, ele decide encontrar a Vanessa de novo, né? Porque sim, ele está apaixonado. E aí ele descobre que ela é florista e ela fala que ela é muito interessada numa feira de flores. Enfim, foda-se, né? E é nesse momento que o Barry tem o maior choque da vida dele, quando ele entra no mercado e vê o líquido que as abelhas, fabricam sendo vendidas, né, de bandeja pros humanos ali, né, pra boquinha dos humanos. Ele vê um monte de embalagem lá, dos mels, né, várias embalagens mesmo. Aí ele começa a indagar ela, parça, qual é, parça? Qual é da mesma aí, velho? Caraca, você misturou um monte de eu misturei, velho, qual é da mesma, parça? Cara, foi o anticristo do Brasil. Ele olhou ali, né, pro rosto do cara que tava no meio e falou, pô, esse mel não é desse cara, velho. Eu só acho. Certamente. Eu sei que ele usando esse pote. Ainda assim, é uma cor diferente. Acho que é meio branco. Então, depois dessa parte, ele decide confrontar o cara. Ele pergunta quem que é o fornecedor pra ele. E aí eles começam a ter uma luta de espadachins ali, simplesmente. Ele começa a lutar com o ferrão dele. E o cara pega sei lá o que é aquilo ali, um alfinete. Alfinete é o nome disso? Eu não sei. Não sei também. E eles começam a brigar. É isso. Isso é B-Movie. E a abelha ganha. O cara foi rendido por uma abelha. Com a informação dada pelo cara que o mel estava vindo da empresa, que inclusive estava no caminhão que estava indo embora dali, o Barry tem que pensar rápido ali, né? Tomar uma decisão rápida, ele começa a decidir seguir o caminhão, né? Que fabrica essa empresa pra ir direto, cortar o mal pela raiz, né? Ele vai cortar o mal pela raiz diretamente. Então ele vai começar a seguir o caminhão pra descobrir de onde tá vindo esse mal. E no meio do caminho tem uma das partes que eu gosto bastante desse filme, inclusive, que ele chega num carro, né? Ele acaba parando num vidro de um carro e lá ele conhece a figura icônica, né? Exatamente. Ele encontra uma figura icônica, mas ele vê um monte de inseto morto também. E do lado dele tem simplesmente um mosquito chamado de Zé Picado. Genial. E só pra ressaltar uma parada, os animais não estão mortos, eles estão se fingindo de mortos pros caras não limpar o negócio do vidro, tá ligado? Ativar o negócio do vidro que limpa, ligar o para-brisa e eles saírem voando daí. Exatamente, o que é genial. Mas o Zé Picado é muito da hora, eu gosto bastante dele. Ele tem uma personalidade... Melhor personagem do filme. Melhor personagem do filme. Ponto. E ele só aparece por 2 segundos. Dito isso, se ele viesse na minha, matava ele.
Mas aí os caras acabam ligando o para-brisa mesmo assim, e eles conseguem se safar, né? E ele fica trocando uma ideia ali com o mosquitão, que inclusive ele diz algo brutal, né? Que ele diz que as mulheres mosquitas não ligam para os mosquitos, elas preferem os cupins, brutal demais, e over, acabou com o Beta, hein? Brutal. Brutal demais. E aí ele finalmente chega no destino, que é o destino, né, na onde as coisas acontecem ali, o que é muito bizarro também, porque tem uns apicultor, né, os caras que trabalham com abelha, e eles começam, tipo assim, esnobar as abelhas. Abelha como burro de carga. Mas elas são burras. Tipo como, nossa, aquelas burras, olha aquelas otárias produzindo mel pra gente. Tipo, quem é que acha desse Mas é isso, eles começam a conversar lá, inclusive eles pegam um negócio chamado, acho que Fumazil 3000, uma parada assim, que ele lança fumaça e deixa as abelhas tontas, né? E eles descobrem também, mano, o Barry que tem, tipo, como se fosse um prédio, assim, sabe? Que tem diversas e diversas abelhas, uma em cima da outra. Obviamente ele fica apavorado com isso. Essa representação foi muito da hora, tá? Essa representação de, tipo assim, da colmeia artificial que eles botaram, aí eles, ao invés de ser uma parada toda bonita, que nem a colmeia do Barry, aí virou uma parada mais que monótona, né? E exato, umas cores mais frias também, né? Umas cores mais sem alma, né? E aí, neste momento, é apresentado o melhor personagem do filme pra gente. A abelha rainha dessa colmeia, que inclusive tem aparência tanto quanto duvidosa, né? É verdade, né? E, inclusive, o Barry fala que ele parece um zangão, né? Que pra quem não sabe que é um zangão, é uma abelha macho. É ele que tá falando, não tô falando nada. Preconceito, tá, Barry? Preconceito, hein? Pô, a abelha né? rainha não tem uma personalidade forte, uma aparência diferente, pô. Mas enfim, ele sobe lá em cima e ele vê que esse lugar tá repleto dessas colmeias artificiais e ele fica em choque, né? Obviamente, porque as abelhas estão sendo full maltratadas e sendo extraídas delas os mel. Inclusive, também é dada a informação, né? Que as abelhas só estão lá porque pegaram a rainha delas que traz elas juntos. Eu acho que deve ser assim na vida real também. Eu não sei do seu apicultor, mas deve ser assim que funciona. Voltando pra casa, o Barry vai correndo, né? Apressado contar tudo que ele viu pros pais. E é aí que a gente conhece o tio dele, né? Famoso comedor de gafanhotas. É verdade, tinha esquecido disso. Uma vez fiquei com uma grelha em Malibu. Nossa, aquelas pernas me deixavam louquinho. Barry pensou, não pode ficar assim, tenho que fazer algo. Ele foi fazer algo, ele fala pra comer inteira, basicamente, passa até no jornal ali, que ele foi lá fora e descobriu que os seres humanos consomem mel. Inclusive ele vai com um cara parodiado, né, da vida real, que é um jornalista lá, que eu não sou dos Estados Unidos, então não sei que cara é esse. Aí a cena corta aí pro Floricultura de novo, no qual a gente tem aquele cara com a cara do Buzz Lightyear tentando abrir um pote de sorvete, né, e a Vanessa trabalhando, e o Barry também tá trabalhando, porque ele quer reunir provas pra processar os seres humanos por estarem consumindo o mel dele. Exato. Nesse momento, tá, eles estão, né, a Vanessa e o Buzz Lightyear falsificado estão no momento íntimo, né, um momento importante da semana, o momento do sorvete, e no qual a Vanessa caga pra isso, porque tem uma pessoa, né, uma abelha mais importante no momento e que precisa da ajuda dela, que é o Barry, né. Então foda-se o namorado e o momento importante que ela tem que ter com ele. A abelha é mais importante. E o mais bizarro de tudo isso é que ela tá jogando contra a própria raça dela a favor das próprias abelhas. E aí a cena então corta pro tribunal, porque sim, a gente vai ter um tribunal de uma abelha. Não, aqui foi pro caralho, aqui o filme foi pro caralho, tá ligado? Aqui, mano, aqui já chegou num ponto que até eu, quando eu assisti quando era pequeno, percebi que era viajado isso aqui, velho, sem zoeira. Quando eu era menor, foi nesse momento em que chegou no tribunal que eu comecei a me perguntar que porra eu tô assistindo, velho. Cara, simplesmente a abelha tá processando um ser humano porque elas estão utilizando os mel dele, velho. Exato, velho. E eu fiquei do das abelhas quando era menor, velho, mas hoje em dia, crescido, eu tô começando a me questionar, velho, se isso realmente... Não existe vilão e não existe herói. Inclusive, eles têm uma cadeirinha, né, feito à mão. Isso foi informação disponibilizada pelo criador do filme aí para nós, só pro vídeo. E aí, eles começam a conversar lá, até a chegada do advogado, que é um personagem também infame, que eu não gosto desse personagem, não. Nossa, o personagem é chato, velho. Tipo assim, por mais que eu não esteja 100% do lado das abelhas, tá ligado? Esse é insuportável, viado. Esse é aí... chato, né? Esse é basicamente de chamarem o Jack Stripador pra lutar no Record of Ragnarok lá, pra salvar os humanos, pô. É basicamente isso aí. Que isso, cara? Porra, foi essa? Aí ele começa a ter uns argumentos muito loucos que ele fala que se ele fosse começar a cobrar por tudo, o bicho da Cida ia cobrar a calça dele e também... Exato, pô, mas ele faz sentido, certo. Velho. Faz sentido, tipo assim, a vaca, tá ligado? A parada que tinha cobrir o leite dela, tá ligado? Ia ter tudo isso. A gente não poderia se alimentar mais de carne, tá ligado, velho? Porque isso. Os bichos iam cobrar tudo, entendeu? Então... E aí ele fala também sobre o argumento de a abelha tá falando, pode ser inteligência artificial, umas paradas assim, enfim, ele dá uma de loucão aqui, de conspiracionista. Fiz uma promessa pra mim mesmo, nunca mais comer torres. Mas aí o Barry resolve contra-argumentar, né, fazendo um argumento mais emocional, falando que o mel é tudo pra eles, etc. Enfim, é um bagulho mais emocional. Decide botar o ferrão na mesa, né, velho, e medir. Isso.
que dá uns 2 milímetros mais ou menos, né? O que já é grande pra uma abelha, eu acho. Nossa, Então velho. ele começa, né, a questionar os donos dessas empresas de mel, né, e de repente ele traz um urso lá, né, pra provar o ponto dele, porque algumas dessas empresas utilizam ursos na embalagem, fala que não pode, aí ele faz, né, mais referências a personagens reais ou não, sei lá, eu não sei, não conheço caras dos Estados Unidos. Também não conheço. E esse urso, ele parece o urso do Sem Floresta, velho. É verdade, né? Esse urso que aparece. Parece mesmo. Saudades da RJ. Caralho, que frase amaldiçoada que eu falei agora, né? RJ é personagem, RJ é personagem. Ele começa a conversar com o modelo lá também, ele entra na mente do modelo, o modelo se exalta. Vitória para as abelhas. E aqui, mais uma vez, o Barry, ele moga o marido aqui, o namorado da Vanessa, porque ele senta no lugar dele, na verdade, com uma mesinha de Barbie, sei lá. Pra se alimentar, né? Pra comer junto ali, né? Tem uma janta junto com a Vanessa ali. Logo após, o namorado da Vanessa chega e ele lança pra ele: eu tô jantando agora, mas daqui a pouco quem vai ser a janta vai ser sua mulher. Ele fala exatamente isso. Essas palavras, nada está sendo inventado nesse vídeo. Ele fica muito puto, né, pelo fato dele estar sendo mogado. O cara tenta matar a abelha, que no caso é o Barry, tá tocando fogo no banheiro, tenta agredir de todas as formas. E a Vanessa chega mais uma vez pra salvar ele, pra salvar o dia. O cara é mogado nesse momento que o cara é, tipo assim, it's over mogado 100%, né, velho? Tipo assim, acabou. Depois que ela viu essa situação, acabou pro Beta, velho. Aí ela agora tá entregues na mão do Barry. Depois de uma noite revitalizante da abelha e a Vanessa, né, eles vão para o dia seguinte, né, no tribunal. E aí sim, agora os argumentos do outro cara estão mais fortes pra cima da abelha. E caraca, o que a gente tá falando? A gente tá falando de um tribunal, de uma porra de uma abelha contra um cara. E agora o cara tá testemunhando, o que se fala? Testemunhando. O humano, né, o advogado que tá do lado dos humanos está testemunhando o próprio Barry. E ele tá tocando nas feridas ali, né, não tocando nas feridas, mas meio que difamando ali as abelhas, falando coisa pra deixar elas irritadas, com a intenção de deixar uma abelha irritada e ferroar ele pra ele provar o ponto dele de que as abelhas são animais, tá ligado? Isso acaba funcionando. E nenhum desses argumentos que ele utiliza é o argumento, né, dele, que ele tá de peguete, né, com a humana. Em algum caso, é verdade, humana, e ele fica muito pistola com isso também. O que não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Afinal, eles tiveram uma noite revitalizante na noite passada, como já citado pela nossa locutora. Mas foi cortado, né, do desenho e tá só na versão estendida que nós temos, que o criador mandou pra gente antes da gente fazer esse vídeo. Isso. Que é uma cena bem picante, inclusive. Mas aí, o Adam, né, que é o amigo, né, do Barry, ele pica esse cara, e esse cara faz um showzão, pica no bumbum. Pica o bumbum do cara. Pica o bumbum do cara, e o cara fica maluco, faz um showzão, né, pra provar o ponto dele, e de repente eles estão no hospital. Simplesmente, a abelha tá sendo cuidada e tá, tipo, ela pequenininha, assim, no meio da cama gigantesca. E recebe transfusão de mel, tá, né, de sangue, de mel. Pra quem não sabe, né, as abelhas, elas morrem normalmente quando elas ferruam. Aqui ele não morreu porque ele recebeu um tratamento especial e colocaram uma espada no rabo dele. Uma informação muito importante e relevante para a continuidade do filme. Exatamente, pô. É isso que acontece. Mas enfim, depois de uma bela baforada de fumaça de cigarro que vem de dois fumantes que estão do lado de fora da janela do hospital, eles têm uma excelente ideia. Que é ir fazer, né, uma acusação contra o Fumazil, que é aquela máquina de fumaça que a gente viu lá no começo. Eu nem sei se é isso o nome, mano. Eu não faço a menor ideia, mas é alguma coisa assim. Mas é alguma coisa assim. E aí sim, eles resolvem ir com essa cartada na manga lá pro júri, né? E no próximo dia, eles vão lá pra refutar o cara, né, com esse argumento. E o advogado que tava lá, ele tá agora todo lascado, segundo ele tá com uma cadeira de bebê. Não tancou nenhuma ferroada de uma abelha já, né, voltou de cadeiras de rodas, né. Calma, Latrell. Mas aí o argumento dele agora funciona, né, porque ele fala sobre fumazil e tal, aquela parada que solta fumaça. E aí sim, eles ganham um caso, a juíza, né, fala que ficou do lado deles, e aí os mels começam a ser recolhidos e tal, né, e todos os mels agora voltam pras colmeias, e também o Ursinho Pooh aparece. Mano, a cena do Ursinho Pooh sendo caçado foi genial, velho. Sério, o Ursinho Pooh tadinho, mó fofinho, e os caras lá de sniper só atacando um tranquilizante no Ursinho Pooh, ele tá tadinho, velho. E aí também, né, além de recolherem todo o mel, ele pega todos os produtos que tem mel, inclusive aparece uma velha tomando banho lá, que eles pegam o shampoo dela só porque tem mel, então, eles realmente começam a acumular mel, e isso ocasiona no quê, velho? Ocasiona que agora as abelhas, elas já têm muito mel estocado, e isso não precisa, né? Isso não precisa trabalhar. Isso faz com que eles não precisam trabalhar mais, exatamente. E isso a curto prazo foi muito bom, né? Porque eles começaram a relaxar demais, ficarem tranquilos, já não precisavam ficar se esforçando. Mas no caso tiveram consequências, né? Toda atitude tem consequências, e o Barry não pensou nisso antes de fazer o que ele fez. E isso ocasionou no tédio das abelhas, porque também elas precisam trabalhar pra ter um objetivo de vida. Só
ficar descansando o tempo inteiro deixou ela sem nenhum objetivo. E além disso, teve uma coisa ainda pior, que foram as flores murchando e causando um colapso, né? Sociedade, porque as abelhas, pra quem não sabe, são um dos animais mais importantes do mundo, porque elas polinizam as flores e aí tem fruta por causa disso, tem toda uma cadeia, né, por causa disso. E aí começou simplesmente as plantas todas murcharem e a longo prazo isso foi ruim, até mesmo fechando a floricultura da Vanessa, que, né, pro Barry também foi paia, porque, ela né? muito triste. Inclusive, nessas cenas também, a coloração do filme muda, né? Fica um bagulho mais sério, fica um bagulho mais cinza. Inclusive, pra mim, nessa parte, a Vanessa é bem filha da puta. Que ela bota ele pra ver o mundo, né? Não, beleza, tudo bem pra botar pra ver a verdade. Só que ela começa a jogar a culpa toda pra ele. No final, eu vou dar uma colher de chá pra ela. No final, ela ainda fala: não, eu também sou culpada, tenho uma parcela de culpa nisso aqui também. E ela, beleza, ela admitiu. E ela realmente tem, tá ligado? Uma parcela de culpa nisso, que ela influenciou ele e ajudou ele. Exato. Mas, tipo assim, ela joga um monte de culpa pra ele, fala um monte de, tipo assim, que não precisava, tá ligado, velho? Descarga muita coisa nele que não tinha necessidade. Depois assume um pouquinho da parcela de culpa e depois, na minha opinião, continua sendo um pouco filha da puta com ele, injusta, tá ligado, velho? Sei lá, parece que deu tudo merda, agora eu vou pular do barco. Foi isso que me pareceu um pouco. Mas realmente ela começa a botar a culpa nele aí, o que de fato é real, ele tem toda a culpa nisso, mas ela apoiou ele 100%, então ela tem culpa também, então os dois são culpados, né? Cara, e nessa cena acontece algo bizarro, que eles começam a falar de churrascamento duplo, né? Exatamente. Tipo assim, ao mesmo tempo dele falando, isso. tipo assim, eu te ferro e você me pisa, que porra é essa? Um bagulho louco demais, mano. Mano, tipo assim, que porra é essa, tá ligado? Um filme de criança que eu nem lembro o que é que eu pensei quando eu vi isso quando era criança. Depois que eles veem essa situação, ele começa a conversar com ela lá, né? Porque ela tá indo agora pra ver a última feira de flores lá, que ela vai ver, porque as flores já não existem mais, basicamente. E ele tem uma ideia, ele fala, não, ainda existem flores? Então falta a gente polinizar ela, dá esperança. E aí ele começa a ir atrás dela. Criar um plano. Eles chegam nessa feira aí tem todas umas fantasias insanas lá, né, da ervilha, que eles se fantasia de ervilha pra conseguir pegar um carrinho cheio de flores. E aí sim, eles conseguem pegar isso e sair no peão até um aeroporto mais próximo, mano. E agora o bagulho ficou caramba. Não, agora começa o roteiro, né? O roteiro, o cara, tipo assim, o roteirista nem disfarça, tá ligado? O quanto ele quis. Ele cagou pro roteiro, ele só quis prosseguir com a porra logo de qualquer jeito e foi. Acho que ele fez até de propósito até uma piada, né, ali com o guarda falando de uma forma séria e depois cagando, tá ligado? Não precisa de nada disso não, tava só testando vocês aí, tava só brincando. E aí então eles entram no avião, conseguem colocar as flores lá e tal, e aí o Barry começa a calcular, né, e ele vê que as flores e os pólens vão dar certo se eles conseguirem fazer as paradinhas certinhas, só que aí surge um problema, né, que o voo vai atrasar, mano. E aí o Barry fica meio preocupado e resolve ir lá pra frente cobrar os pilotos. As flores, elas têm meio que um prazo, e eles pegaram um voo pensando que eles iam chegar lá no prazo, só que eles descobriram durante o voo que ele ia dar uma atrasada, e se atrasar, as flores irão murchar, e eles não terão mais como salvar. E nessa hora aí também tem a loucura lá do cara que ele tá utilizando uma prótese capilar, né, e tipo, o cara suga a prótese capilar dele, os dois desmaiam por causa de uma abelha, que é mais uma reação exagerada que a gente falou lá do início, que os caras vejam uma abelha e perdem o controle do avião por causa de uma abelha. E ele já não tava famoso, pô, ele já não tava famoso nesse momento, e tipo assim, que abelhas falam, já não era algo meio que normal. E por mais que não fosse, pô, esses pilotos não são meio que treinados pra também, tá ligado? Então, psicológico. De pânico. Tem psicológico forte, sei lá. E a Vanessa assume o cockpit. Sim, a Vanessa vai dirigir um avião. Mas aí o piloto automático meio que desativa, o que é um problema, porque a Vanessa não sabe pilotar uma porra de um avião. Na verdade, eles pensaram que tava arrasando, né? Com o piloto automático lá falando, vai, faz isso. Aí quando caiu um raio no avião e quebrou o piloto automático, eles caíram a ficha deles, né? Que na verdade eles são uns bostas e não sabem fazer nada. E eles começaram a entrar em choque, em crise. E aí chega outro momento do filme que é bizarro, tá ligado? Em que, na verdade, é uma abelha batendo numa humana, né? Então não tem muito o que falar. Mas aí, depois dessa cena, acontece algo que é inacreditável. O avião começa a cair. E aí, as abelhas resolvem ajudar eles, né, mano? O avião cair, na verdade, era bem esperado, né? O inacreditável é as abelhas. As abelhas seguraram a porra de um avião. As abelhas. Avião. Convenhamos, essas abelhas têm culhões. E elas começam a segurar eles assim, tipo assim, começam a guiar literalmente o avião, tá ligado? Tipo, as abelhas começam a guiar o avião. E as abelhas que estão embaixo começam a fazer uma sinalização, velho. Olha que doideira. Em formato de flor, tá? Só pra deixar mais claro ainda. E quando as abelhas chegam pra salvar eles do avião, que eles não esperavam por isso, inclusive, por isso que eles estavam muito eufóricos, dando tapas um no outro, eles se surpreendem pelas abelhas terem vindo a ajudar eles. E na vez do Barry dar o tapa, eles têm que parar, né? Pra ajudar. Isso. Então,
Aí ele fica triste por não poder dar o último tapa na mulher. E aí o avião começa a voar como se fosse uma abelha também, né? Porque as abelhas estão controlando, enfim. Que é um filme sobre abelhas, e o Barry é uma abelha, e eles, né, ele tá ensinando ela a pilotar ele sendo uma abelha, e o avião está sendo conduzido por abelhas. Nossa, que doideira, mano. Mas o filme é sobre o quê? Toma no seu cu. Mas no fim das contas eles conseguem pousar, os passageiros nem se perceberam, inclusive, o que aconteceu aqui, que é muito bizarro também. Mano, eles não, tipo, nem notaram que o avião tava fazendo movimentos Não tiveram noção nenhuma. estáticos, meio diferenciados, né? Tava nem aí pra nada. E aí eles pousam e conseguem polinizar todos o resto das flores, né? E aí também o Barry, inclusive, ganha a roupinha lá dos militares das abelhas e começa a polinizar as coisas com aquela famosa música Here Comes the Sun, que é muito boa, inclusive. E volta tudo a ser colorido, né? Tudo a ser LGBT. As abelhas voltam a ter trabalhos, tudo começa a ser colorido novamente. O Barry se casa com a Vanessa, eles têm um filho, ele vai pra escola, ele começa... E sabe qual é o nome desse filho? Não me diga que é... Fred Ben. E aí o Mosquitão também, né? Ele ganhou um emprego lá e tá a vaca lá também pra reclamar dos direitos dela. É justamente aquilo que você falou também, né? Eu Ela peguei o reclama exemplo direito. dessa vaca no final mesmo, velho. Ela reclama dos direitos dela, porque o Barry abriu um escritório pra defender os direitos dos animais. Enfim, tem toda essa parada. Mas é isso. O filme é isso, Coelho. Que nota que você dá pra ele? 0 a 10. 0 a 10, notas 7. Nota 7? Um 7, vai. Pra ficar 7 redondinho nós dois. Aí, pô, 7. 7. E é isso, né? Essa é a nota aqui do nosso queridíssimo B-Movie, um filme que é muito loucura, e B-Movie é bizarro. O protagonista que tem a cara do Alonso, a voz do Guilherme Briggs e o bumbum da Thaís Carla. Épico.